Fala pessoal, beleza? Trago hoje aqui uma pequena bibliografia para quem deseja começar a estudar, conhecer, aprofundar o período conhecido como Regime Militar de 64 ou Ditadura Militar de 64. Tá? Os 22 livros que vou trazer aqui como sugestão, eles abrangem ambos os conceitos. Trago fontes à esquerda e à direita dos eventos, mas com uma pequena ênfase naquilo que considero serem as lacunas do período, aqueles assuntos que não são comumente abordados, por exemplo, em uma aula comum, em uma aula padrão sobre regime militar de 64 ou ditadura militar de 64. Beleza? Então, bora lá. A primeira recomendação é também a fonte mais palatável, mais tranquila de ser absorvida aqui das 22 que vão ser apresentadas, porque na verdade não é exatamente um livro de história, mas um livro de literatura, tá? Eu tô falando de Bebida Amarga, do autor José Almeida Júnior. Esse aqui é o segundo de uma coleção que eu creio que o autor dará continuidade. É uma coleção interessante, com personagens fictícios, a gente tem aqui romance, né, um certo suspense, assim, vamos dizer, mas com um fundo histórico bastante a contento, tá? O autor, ele trabalha bem, né, as questões ali que antecedem a ruptura institucional em 31 de março de 1964. A gente tem aqui como personagens João Goulart, Jânio Quadros, a gente tem todo o contexto midiático da época, né, as notícias, e tudo isso permeando um embate travado entre um pai e um filho que possuem ideologias políticas antagônicas. Tá? Então, tal como o nosso Brasil contemporâneo, com a sua bipolarização que tanto dividiu pessoas, nós temos na década de 1960 um quadro bastante parecido, e esse quadro, na minha concepção, ele foi trazido com bastante maestria aqui pelo autor José Almeida Júnior. Fica então como recomendação o primeiro livro aqui dos nossos 22 livros, nossas 22 fontes introdutórias ao tema Regime Militar de 1964. O segundo livro, já um livro de história, eu diria que ele seria um livro introdutório ao assunto, mas não pode ser introdutório, já que a introdução a esse tema ela já é feita antes que se chegue em qualquer um desses livros, já que todos nós, no colégio, na vida, adquirimos uma pré-concepção sobre alguns temas, e os governos militares de 1964 é um desses temas. Tá? Não há quem chegue ali nos seus 17, 18 anos de idade sem ter ouvido falar bastante sobre esse período. Então, partindo do princípio, né, que a pessoa que está buscando esse vídeo, buscando fontes, já tem uma ideia geral sobre o período, eu recomendo como introdução ao outro lado, né, de forma a iniciar o rompimento de algumas convicções, mas também complementar e também consolidar algumas convicções, já que esse livro, tal como os próximos, ele não vai exatamente negar aquilo que nos é apresentado ao longo da vida, mas ele vai sim complementar. Então, o golpe de 1964, o que os livros de história não contaram, dos professores Itamar Flávio e Suelen Carvalho, ele traz exatamente aquilo que os livros não contaram, tá? É um dos livros mais curtos que eu vou apresentar aqui hoje, então por isso que eu considero que ele é bom para introdução, é uma leitura bem fluida. A gente não tem aqui um tempo cronológico, né, do regime militar de 64, mas a gente tem temas interessantes sendo tratados, como a questão da luta armada, né, como uma causa e não como uma consequência da ditadura, essa expressão que é utilizada pelos autores. Então eles não negam que houve uma ditadura e não negam que houve um golpe. A questão que eles trazem apenas por debate é por que houve esse golpe e por que foi necessária a implantação de uma ditadura na concepção dos militares. Então, não posso dizer que essa aqui é a versão dos militares em geral, né? Mas é uma versão bastante interessante, uma peça bastante interessante de ser colocada no quebra-cabeças aí, que considero como excelente para iniciar os estudos do assunto. Ditadura à Brasileira, do professor Marco Antônio Villa. Pessoal, esse livro aqui, ele traz um subtítulo que é o grande spoiler, né? É a grande chave do livro. A democracia golpeada à esquerda e à direita. Então, diferente do que muitas pessoas pensam, esse aqui não é um livro em favor, né, dos militares, nem a favor do regime militar ou da ditadura militar, nada disso. Mas ele é um livro bastante crítico, inclusive, aos militares, mas que tem o ponto interessante, tem o mérito de trazer essa abordagem aqui, ó, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Essa perspectiva eu veria depois em diversos livros depois, mas eu encontrei pela primeira vez foi aqui, tá? A concepção de que naquele momento, naquele contexto 64, não havia
apenas um golpe em curso, mas muitos golpes em curso, tá? A esquerda e a direita. O autor, Marco Antônio Villa, ele consegue dar uma ênfase aqui bastante interessante para um pequeno nicho da esquerda democrática que existia, que habitava dentro do MDB, né? O partido ali que coexistia junto com a Arena. Só que ele frisa que essa não era a esquerda hegemônica e nem predominante, tá? A esquerda, em sua maioria, ela defendia também um golpe, uma ruptura institucional aos seus moldes, tal como a direita. E os militares, dentro do meio militar, haviam também diferentes diálogos, discussões acerca do projeto que deveria ser implantado, né, de ruptura, inclusive. E por quê? Porque naquele contexto de 64, contexto que sucede aí a chamada República Populista, a democracia ela não era exatamente vista mais com bons olhos, pelo contrário. Havia uma percepção de esgotamento da democracia, como se a democracia não fosse capaz de produzir os resultados necessários naquele contexto, tá, em que se exigia aí uma maior demanda do Estado em relação à população urbana que crescia. Enfim, essas questões são abordadas até em outras bibliografias, até de brasilianistas, como o Skidmore, mas, repito, voltando aqui ao Marco Villa, o grande mérito dele é essa abordagem dos diversos golpes em cursos. Eu acho que por esse motivo, esse livro, a título introdutório, ele vale bastante a pena. Na minha humilde opinião, ainda melhor do que o Ditadura Brasileira, do Marco Antônio Villa, tá aqui o Jango, um perfil também do Marco Antônio Villa. Então esse livro aqui foi uma grata surpresa, ele é difícil de ser encontrado, bem mais difícil que o outro, e é normal que nos estudos acerca do regime militar a gente se debruce um pouco sobre a história de João Goulart. É muito importante que se estude, se conheça, né, o João Goulart para entender melhor o regime militar. Ele é um personagem importante, e o Marco Antônio Villa ele traz aqui uma perspectiva que não é muito presente em outras biografias, em outras abordagens sobre o Jango, né? Uma perspectiva, inclusive, jamais mencionada em qualquer aula de história, pelo menos que eu tenha visto até agora, que é o quê? Que o Jango, ele também situava-se nesse grupo que flertava com uma ideia de uma ruptura institucional. Tá? Então o João Goulart ele não é exatamente aquela figura inocente, embora não seja comunista, como defendido também numa forte bibliografia militar aí. O Jango, embora não fosse exatamente um comunista, ele não era também avesso aos grupos que flertavam com esses ideais, né, naturalmente, tal como nos demais países onde foi implantado, ideais ditatoriais. Então o Jango ele tem o seu papel, sim, segundo essa bibliografia, no contexto de desestabilização política que permeia a década de 1960 no Brasil, beleza? Tá aqui então, Jango, um perfil, 1945-1964. Pessoal, ainda sobre o João Goulart, antes de adentrar aí, né, de vez uma bibliografia militar mesmo, eu vou trazer aqui uma compilação, né, de dois biógrafos do Jango, que é o Jorge Ferreira e a Ângela de Castro Gomes. Esse livro aqui, eu posso situar ele no âmbito dos livros oposicionistas, né, de oposição ao regime militar, que tentam trazer ali uma ideia de conscientização, né, contra o regime que foi implantado, enfim. Isso já é o que eu espero naturalmente de qualquer livro que eu leia acerca do assunto, né? Não por concordar ou discordar, mas porque já é o natural, já é o que a gente mais encontra por aí, então já é o que eu espero. Quando a regra é violada é que eu me surpreendo. Mas o que esse livro traz de diferente? Na minha concepção, uma forte honestidade intelectual, tá? Então os autores aqui, autor e autora, eles trazem uma biografia muito interessante do Jango, de forma a exaltá-lo como personagem importante, personagem político, mas sem omitir os erros, né, os flertes já mencionados do João Goulart com essa perspectiva golpista que havia no âmbito da esquerda. Então, se Marco Antônio Villa ele vai escrever um livro predominantemente de oposição ao João Goulart, aqui nós temos, pelo contrário, um livro que exalta a figura de Jango, mas que não omite os seus erros, não omite, né, as ambiguidades de João Goulart, que era um agente perfeitamente inserido naquele contexto ao qual descrevi há pouco, né? Então ele não era nem herói nem vilão por isso, mas ele sim flertou com ideais golpistas,
de grupos, diferentes grupos, se aproximou do Partido Comunista com a concepção que se tinha da época acerca de uma ruptura, buscando uma ditadura do proletariado, e embora o Jango tenha entrado para a história como um grande democrata, aí, né, alguém que foi vítima de uma conspiração, ele também conspirou, e isso fica bem claro nessas duas biografias que citei agora. Beleza? Próximo livro. Esse aqui é um livro polêmico. Esse aqui é polêmico, tá? Eu vou mostrar só um pedacinho dele aqui. Só um pedacinho, pronto, tá aqui, ó. Orville. Orville, livro ao contrário. Livro aqui de quase 1000 páginas, tá? Esse livro é polêmico porque é muito provável que a pessoa que esteja assistindo esse vídeo já tenha ouvido falar do Orville. O Orville é um projeto que nasce dentro do exército, tá? Já no contexto ali de transição democrática, de abertura do regime militar, a gente já tinha um mercado editorial forte, muitos livros sendo publicados ali contra o regime militar, né, com as memórias dos guerrilheiros, pessoas que alegaram ser torturadas, enfim. E os militares, no intuito de se defenderem, trazerem a sua versão, começaram a reunir, a partir de documentos da inteligência, documentos reservados, começaram a reunir uma documentação que daria origem a Orville. O que aconteceu, no entanto, é que o então ministro Leônidas, ministro do Exército, ele não autorizou. Não sabe exatamente se foi o ministro ou se foi o presidente José Sarney, não autorizou a publicação do Orville. E o Orville acabou circulando de forma clandestina durante muitos anos, aí, mais de uma década, pela internet, inclusive. Não sabia exatamente qual era a autoria, se era de fato, né, um livro produzido dentro dos bastidores, né, da inteligência militar. Nos últimos anos, na última década, eu acho que essa edição aqui é 2014, o livro foi enfim publicado, tá? Editado, né, com uma boa diagramação aí. Ele já está esgotado, não é fácil de encontrar, mas para quem quer ouvir a versão, essa sim, a versão oficial dos militares, de militares que atuaram e participaram, essa aqui é a fonte. É importante dizer que se essa aqui é uma fonte oficial oriunda dos militares, isso não significa que ela seja uma fonte oficial das Forças Armadas, tá? Por quê? Porque as Forças Armadas nunca publicaram um documento oficial trazendo pretensamente uma defesa própria. Essa é a nossa versão, ponto final. Não. A versão das Forças Armadas, nos que se tem até hoje, são notas esporádicas que são divulgadas aí, eventualmente, no 31 de março. Agora, que esse livro tem como fonte materiais produzidos, confeccionados no interior, nos bastidores da inteligência militar, isso é um fato, então por isso ele vale a pena ser lido. Pessoal, eu falei que o Orville circulou de forma clandestina durante muito tempo, até finalmente chegar, né, nas mãos aí dos clientes, dos historiadores, dos interessados. Entre os militares, entre o seleto grupo de militares por onde o Orville circulou, estava um nome muito conhecido hoje, que é o nome do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Tá? O Ustra, Coronel Ustra, falecido Coronel Ustra, ele foi o único militar do período a ser condenado por tortura. Tá? E ele faleceu antes que a pena pudesse ser cumprida. Eu acho que houve até uma prescrição, não tenho certeza, mas tendo o Ustra durante muito tempo acessado o projeto Orville, tendo o projeto Orville consigo, ele publicou esse livro aqui chamado A Verdade Sufocada, a História que a Esquerda Não Quer que o Brasil Conheça. Então esse livro ele utiliza muita referência, muita fonte do Orville. Embora, como vocês possam perceber aqui, né, como vocês podem perceber, ele é um livro bem menor, mais fácil de ler, ele tem cerca aqui de 600 páginas, e ele tem muito a posição do autor, né, a defesa do autor. Então Ustra foi condenado e aqui ele manifesta-se acerca dessa condenação, acerca da sua perspectiva, sua vivência pessoal como um dos comandantes do DOI-COD, né, do DOI, na verdade foi do DOI, né, Destacamento de Operação e Formação, onde muitos prisioneiros da luta armada foram parar, foram interrogados e por meio do qual, né, chegam aí as denúncias, sobrevivem as denúncias que levaram o Ustra à condenação, beleza? Então fica aqui como a nossa próxima fonte aqui, recomendação, A Verdade Sufocada. Esse livro aqui virou best-seller, especialmente depois que o ex-presidente Bolsonaro
falou que esse seria o seu livro de cabeceira, né? Se não me engano, ele falou isso aí no programa do Roda Viva. Pessoal, acho que eu perdi as contas ali, eu acho que foram 7 livros agora, então vamos para o oitavo. O oitavo livro é, para quem já estava começando a me xingar e dizendo que eu só trago o lado dos militares, Brasil Nunca Mais, Dom Paulo Evaristo Armes, beleza? Então, esse livro aqui, pessoal, ele tem que ser lido, por quem gosta e por quem não gosta do regime militar, dos militares. Essa talvez seja a principal fonte que se tem hoje para narrativa predominante acerca do regime militar. Por que eu digo isso? Porque quando se fala em regime militar, numa aula de história, naturalmente a palavra tortura ela está ali presente, né? A gente tem um foco muito grande, talvez pelo nosso ensino hoje, prezar pela questão dos direitos humanos, né? Enfim, talvez por outros motivos. A questão é que os dados acerca das torturas ocorridas durante o regime militar, eles saem daqui, desse projeto aqui, chamado Brasil Nunca Mais. Um projeto audaz, e quando eu digo audaz, eu quero dizer que ele realmente foi empreendido através de uma aventura. O Dom Paulo Evaristo Armes, junto a um grupo de coordenadores aí que participaram da confecção do livro, eles confiscaram documentos do Superior Tribunal Militar, antes do regime militar terminar. Eles entraram, o regime já passava pela sua fase ali de flexibilização, então os advogados já conseguiam ter acesso às documentações. O que o Dom Paulo Evaristo Armes faz é contratar uma série de advogados para acessar diversos documentos. Esses documentos são levados para fora do Superior Tribunal Militar e eles são xerocados, são reproduzidos. Eles vão totalizar aí mais de 6.000 páginas copiadas, né, de processos, que depois serão sintetizadas aí em aproximadamente 450 páginas, que é o que tem esse livro de bolso aqui. Pessoal, é um livro bastante pesado, né, ele se baseia essencialmente nos relatos, né, de presos que iam depor perante os juízes militares, e lá eles divulgavam ali as formas como eles teriam sido torturados, e tudo isso a gente encontra aqui no livro Brasil Nunca Mais, tá? Esse é um livro, de longe, dos que eu vou apresentar aqui, é o que mais vendeu, né, internacionalmente. Então o autor, ele na medida em que ele inseriu o livro por meio da editora nas livrarias, ele já tinha ele em outros idiomas, sendo enviado também para vários países, e já estava entregando também cópias em universidades, em campos de pesquisa. Então esse livro ele tem um intuito claro, né, a confecção dele tem um intuito claro de, usando uma expressão que a gente utiliza hoje, de viralizar, né, de se apresentar como uma verdade acerca dos 21 anos de regime militar. Beleza? Embora, claro, ele não consiga abranger todos os assuntos, né, de que trata o período, muito longe de citar a Guerra Fria, ou muito longe de citar qualquer hipótese de uma versão militar, aqui, de uma defesa militar, mas ele é um foco muito grande nessa questão aí, bastante pesada da tortura. Beleza? Fica aqui como 8ª recomendação, então. 9ª recomendação. Imagens da Revolução, documentos políticos das organizações clandestinas de esquerda dos anos 1961, 1971. Então vamos lá, pessoal. Eu falei que eu ia trazer fontes aqui sobre lacunas, né? Eu considero que isso seja uma lacuna. O quê? Essa história de que a esquerda lutava por democracia e tal, né? Eu sei que a grande maioria não acredita nisso, ainda bem, né? Mas todos nós em algum momento já acreditamos. Então, para lidar com crenças como essa, nada como um livro como esse, tá? Imagens da Revolução. Por quê? Porque o Daniel Arão Reis Filho, ele foi um dos participantes da luta armada, tá? E ele é um historiador, ao meu ver, muito sério, ao ponto de olhar para trás, para esse período, e apontar que o seu grupo, bem como os demais, não buscavam a luta por democracia, mas a implantação de uma ditadura do proletariado. Nesse livro, o autor vai reunir uma série de documentos produzido pelas organizações de esquerda, onde o leitor vai poder constatar por conta própria ali. Ele vai ler o texto escrito pelo Marighella, o texto escrito pelo Carlos Prestes, e ele vai ler ali quais eram, afinal, os objetivos dessa organização. Tá? Vai ficar mais do que nunca, né, claro, a partir de uma fonte primária que realmente não havia o intuito, né, dessa luta por democracia como é vendido hoje, né, como nos é vendido hoje. Tranquilo? Livraço.
obrigatório, pena que dificílimo de ser encontrado hoje, acredito que só pelo estante virtual. Pessoal, a próxima fonte aqui, ela também trata de uma lacuna, porque é muito comum que a gente estude esse período sempre com a ótica voltada para o imperialismo norte-americano, uma intervenção norte-americana, os interesses imperialistas norte-americanos, beleza, tudo ok, tranquilo, não estou dizendo que isso não existiu, mas a Guerra Fria também tinha um outro lado. Então se a gente quer dar uma olhada nesse outro lado da Guerra Fria, né, nas outras interferências ocorridas no Brasil, eu sugiro 1964, O Elo Perdido, beleza? Um livro escrito aí por 2 pesquisadores amadores, né? Eles falam isso mesmo no prefácio, na apresentação deles, que é o Abraham Skraensky e o Vladimir Petrilak, ou Petrilak. O que esse pessoal fez aqui, esses dois, esse par de amigos, essa dupla? Eles acessaram os arquivos da antiga Tchecoslováquia, tá? A Tchecoslováquia, que fazia parte da União Soviética, quando teve a abertura, quando teve a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, esses países fechados começaram a se abrir para o mundo, tá? E muitos documentos foram disponibilizados. Então essa dupla aqui, ela acessa uma série de documentos que mostram que a inteligência da Tchecoslováquia agiu no Brasil durante a década de 50 e década de 60. Importante dizer que o Brasil rompeu laços com a União Soviética, que era o outro lado da Guerra Fria, mas não rompeu laços com países, com todos os países que serviam ali como satélite para a inteligência, né, soviética, a KGB. Então, entre esses países está a Tchecoslováquia com a sua própria inteligência, que é a STB, e essa inteligência teria atuado no Brasil, então, segundo esses autores, por meio de embaixadas, por meio de jornais, mídia e principalmente pelo que se chamava na União Soviética, dos ciclos de inteligência, pela desinformácia, que seria a desinformação. Beleza? Então a desinformação foi uma técnica utilizada pela inteligência da União Soviética por meio da Tchecoslováquia no Brasil dos anos 60. Tá? Os militares, eles descobrem isso em algum momento, tá? Então tem aqui menções às investigações empreendidas pelo SNI, mas é um assunto que não é citado, não é divulgado em nenhum lugar, e por isso que eu acho que esse livro vale bastante a pena. Beleza? Próximo. Pessoal, vou abrir um parênteses aqui, ó. Para entender o regime militar de 64, a gente precisa voltar no tempo e ler diversas outras fontes que não vão ser mencionadas aqui, tá? Eu selecionei 22 livros, como eu disse, mas eu poderia também trazer livros sobre a Guerra do Paraguai, já que a Guerra do Paraguai é importante para entender o episódio de 1964. A gente tem a Guerra do Paraguai, a ascensão militar do exército perante a sociedade. Fontes sobre a Proclamação da República, não separei, mas a Proclamação da República é importante, porque foi a primeira intervenção militar. Entender o tenentismo é importante, a gente tem muitos episódios que são importantes e que eu não trouxe aqui, mas um deles eu não poderia deixar de trazer, que é a Intentona Comunista de 1935, cuja fonte, que eu considero uma das melhores para se estudar o assunto, é Camaradas, do William Vac. Já falei sobre esse assunto num outro vídeo. Então aqui eu estou voltando 30 anos antes de 1964 para entender um episódio muito importante na história do Brasil, na história militar, principalmente para entender o anticomunismo no âmbito da doutrina militar. Tá? Então, em Camaradas, o William Vac também, mediante acesso a documentos até então sigilosos de Moscou, ele vai nos mostrar aqui como foi o planejamento soviético para a tomada do poder no Brasil, em 1935. Tá? Essa tomada do poder, ela se dá, nessa tentativa, ela se dá por meio de quartéis, tá? Por meio da cooptação aí de militares que foram seduzidos aí pelas pautas comunistas. Tá? O líder dessa tentativa, aí, o representante soviético no Brasil, foi o Carlos Prestes, também um ex-militar de muito prestígio, e eu creio que de todas as fontes acerca desse assunto, e são muitas as fontes, essa aqui, Camaradas William Vac, para mim, é uma das melhores. Tá? Um trabalho bem meticuloso, e jornalístico, investigativo, vale a pena para entender como que os militares de 64 enxergavam essa ideia de comunismo, essa hipótese de uma tomada de comunismo no Brasil, beleza? Essa aqui é a grande referência do planejamento, do que de fato houve, do investimento soviético em termos de agentes de Moscou e em termos também financeiro. Tranquilo? Pessoal, a Intentona Comunista é tão importante para entender o 1964 que o Camaradas não vai ser a única fonte que eu vou citar sobre a Intentona, beleza? Tem mais duas.
Tá, essa que eu vou mostrar agora e a próxima. Então aqui, ó, um livro militar, Lembrai-vos de 35, General Ferdinando de Carvalho. Isso aqui nada mais é que uma coletânea de ordens do dia. Então, nós sabemos, principalmente quem é militar sabe, que as Forças Armadas são instituições bastante tradicionais que cultuam heróis, cultuam tradições, cultuam a memória heróica, principalmente da instituição, né? Como aconteceu em Guararapes, como aconteceu em Tuiuti, como aconteceu na tomada de Monte Castelo, todos os grandes episódios eles são relembrados. Não seria diferente com a Intentona de 1935, pessoal. Então esse livro, Lembrai-vos de 35, ele mostra na prática como foi a memória, como foi a retomada dessa memória ano após ano, como foi relembrar a Intentona, como foi relembrar esse episódio onde morreram muitos militares, né, onde irmãos de arma lutaram uns contra os outros devido à ameaça comunista, né, de 35. Então, anualmente, nas ordens do dia, o momento em que o general, lá, o comandante da respectiva Força Armada se dirigia à sua tropa, ele lia, né, uma ordem do dia, relembrando, né, a data em que as mortes pela Intentona teriam ocorrido, em que heróis tombaram na luta contra o comunismo, e isso foi relembrado ano após ano. Essas notas, né, essa memória oficial, ela foi compilada aqui, beleza? De 1936 ou 37 até 80 e poucos, se eu não me engano, estão todas aqui. Por que vale a pena, então, lembrar-vos de 35, pessoal? Porque os generais de 1964, que foram contemporâneos à Intentona de 35, né, eles estavam no exército, o general Geisel, inclusive, como capitão, lutou contra os revoltosos no Rio de Janeiro, eles passaram todos esses anos de lá para cá, de 35 a 64, relembrando isso, beleza? Não estou dizendo que não deveriam relembrar, muito pelo contrário, não deveriam esquecer, né? Acontece que essa memória estava presente no contexto de 64, no âmbito da bipolarização que adentrava os quartéis, inclusive, né? Fortemente a política adentrava os quartéis, e cada vez mais o contexto de 64 ele se mostrava semelhante ao contexto prévio ao novembro de 1935, quando a Intentona eclode, beleza? Então, Lembrai-vos de 35, junto com o camarada do William Vac, são duas ótimas fontes para estudar a Intentona comunista, junto com a nossa próxima fonte, que não se restringe à Intentona comunista, mas tem uma grande ênfase nela, em Guarda contra o Perigo Vermelho, o anticomunismo no Brasil, do professor, historiador Rodrigo Pato Samota. Pessoal, aqui a gente tem um trabalho acadêmico, né, acho que é uma tese de doutorado do Rodrigo Pato Samota, onde ele vai tentar explicar de onde vem o anticomunismo no Brasil. E por que eu acho muito interessante esse livro? Apesar de ter, né, a posição clara do autor, um autor de esquerda, contrário aos militares, enfim, né, na sua posição, no recorte que ele faz, mas é um trabalho muito sério que vale a pena ser lido, porque aqui ele mostra que aquela conversa, muito repetida em aulas de história, de que o comunismo seria uma doença infantil, uma desculpa de uma direita golpista, essa versão ela não prospera quando ela é colocada ao lado de fontes como essas que eu estou trazendo, como em Guarda contra o Perigo Vermelho. Então o autor ele vai construindo o desenvolvimento do pensamento anticomunista no Brasil, mas sem diminuí-lo, né? Ele mostrando que havia motivos, havia razões para se temer esse crescimento, essa ascensão do comunismo no mundo e no Brasil. Por quê? Porque os ideais daqueles que cultivavam esses pensamentos não eram exatamente esses ideais que são divulgados hoje, tá? Essa ideia de um país democrático, né, de uma luta pelo proletariado, né? Então, existem muitas fontes, especialmente à direita, né, dos fatos, fontes publicadas por militares que enfatizam esse aspecto, mas quando a gente encontra essa perspectiva em um trabalho acadêmico que circula entre historiadores, entre intelectuais, há motivo para comemorar, beleza? A gente tem aqui um grande exemplo de honestidade intelectual. Pessoal, a 14ª fonte, na verdade, não é uma fonte, são 5 fontes em uma, tá? Eu vou computar tudo como se fosse um livro só,
mas eu estou falando aqui da coleção do Hélio Gaspari, tá? Um jornalista aí que se consagrou como uma grande referência do tema, né? Ditadura militar, essa é a ênfase dele. Coleção Ilusões Armadas, nós temos um volume aqui para cada presidente, basicamente é isso, né? Com um complemento. E por que essa coleção vale a pena apesar de alguns problemas? Ela vale a pena, pessoal, porque nesse recorte de 21 anos, com tantas nuances, com tantas fontes disponíveis, centenas de fontes, o Hélio Gaspari, por meio da estrutura que ele recebeu, o apoio que ele recebeu para essa publicação, ele conseguiu trazer uma boa compilação, né? Um trabalho a contento no sentido de consultar fontes, todas elas muito bem referenciadas aqui por meio de notas de rodapé, são milhares de notas de rodapé, que passa uma credibilidade do trabalho. Tá? Então a gente lê uma informação, já vem embaixo ali, foi daqui que ele tirou. Então realmente são muitas fontes consultadas por meio de uma equipe que trabalhou junto com o Hélio Gaspari. Porém, essa coleção tem problemas. Entre os problemas que eu aponto para essa coleção do Hélio Gaspari aqui, é que alguns militares que vivenciaram os episódios aqui descritos, eles apontam em verdades, eles apontam em precisões nas versões do Hélio. Apesar de o Hélio trazer muitas referências, eu sou capaz de arriscar dizer que a maioria dessas referências ela está à esquerda do debate. E o próprio Hélio Gaspari expressa isso numa frase que ele coloca no primeiro volume, que é a de que para cada 10 livros produzidos sobre o regime militar, 9 foram escritos por oposicionistas, por guerrilheiros, por pessoas que buscavam combater o regime militar por meio da escrita. Tá? Enquanto uma fonte das 10 era de uma memória militar. Então, naturalmente, o historiador, o jornalista que vai pesquisar sobre o período, ele se depara com esse dilema. Ele está dando ênfase a um lado ou as fontes que ele teve à sua disposição realmente enfatizavam um lado? Essa é a grande questão. Acontece que aqui esses livros não estão computados, tá, no nosso saldo de 22 livros, embora sejam ótimos livros, mas autores como Raimundo Negrão Torres, autores como Agnaldo Del Nero Augusto, ambos militares, entre outros, eles contradizem as versões, algumas versões apresentadas pelo Hélio Gaspari. Uma outra questão de problema, que não chega a ser um problema, mas é também um desafio que todo historiador, todo escritor enfrenta, que é como determinar o recorte, o ponto inicial da ênfase, né? Esse assunto merece quantas páginas? Por que estou dizendo isso? Porque o Hélio Gaspari traz no seu segundo volume, A Ditadura Escancarada, um episódio que também é narrado pelo Coronel Ustra em A Verdade Sufocada. Tá? Esse episódio trata-se de quando um determinado guerrilheiro foi deixado pelos seus colegas para morrer. Tá? A gente sabe que havia, né, essa tradição entre os grupos, entre as organizações clandestinas, a tradição do justiçamento. Aquele guerrilheiro que não atendesse às expectativas ou que incorresse alguma possibilidade de traição, aquele guerrilheiro que fosse preso e desse informações, ele corria o risco de ser injustiçado, ou seja, ser assassinado por um tribunal revolucionário eleito ali entre os guerrilheiros. Acontece que um desses guerrilheiros foi deixado para morrer e acabou sendo salvo pelos militares, tá? E passou a cooperar espontaneamente com os militares. Esse caso ele é citado em um parágrafo desse livro, então em uma coleção de mais de 1.500 páginas nós temos esse mesmo caso em um parágrafo, enquanto o Ustra dedica um capítulo inteiro para falar sobre o mesmo caso. Então vejam, os dois ambos estão sendo parciais. Esse é um grande ponto que eu quero trazer aqui. Todos os livros aqui são parciais. Tá? Mas não tem algum imparcial para me recomendar? Não, não tenho. Tá? Eu já acreditei nessa mentira, eu já busquei. Já tentei ser enganado, acreditar que eu encontraria um livro imparcial. Hoje eu acho mais fácil acreditar que não existem livros imparciais. E por que não existem? Por causa disso que eu acabei de mencionar. São recortes, são ênfases. A parcialidade ela se faz por meio do recorte, pela ênfase, pelo número de páginas que eu vou dedicar a um determinado assunto, ao número de versões que eu vou trazer sobre um determinado assunto. E ciente disso, nós, os consumidores, podemos nos proteger. Fazendo como para se proteger? Lendo todas as fontes possíveis, ou pelo menos buscando uma fonte à esquerda, outra à direita do mesmo evento, ou uma fonte, duas fontes antagônicas, enfim, né? Não priorizar fontes que concordem entre si, a fim de não correr risco de ficar preso numa bolha. Tá? Mas se
as fontes concordam entre si não significa que essa versão é a correta? Nem sempre, tá? Lembrando que nós estamos diante de um caso, de um assunto que até hoje serve para pretensões políticas, tá? E uma prova disso é a nossa próxima fonte, Os Vencedores, a volta por cima da geração esmagada pela ditadura de 1964. A gente tem aqui na capa alguns personagens que foram presos durante o regime militar e que ascenderam, né, na política. Então vejam como esse episódio que eu vou descrever agora descreve a volta por cima. Na década de 50, nós tivemos, no final da ditadura Vargas, 1945 ali, nós tínhamos que escolher entre dois candidatos à presidência do Brasil. Ambos eram militares, tá? Os dois principais candidatos que disputaram a presidência do Brasil em 1945 eram militares. Ganhou Eurico Gaspar Dutra. 60 anos depois, um pouco mais, em 2010, perdão, os dois principais candidatos que foram para o segundo turno eram José Serra e Dilma Rousseff, ambos oriundos da luta contra o regime militar. Tá? A Dilma Rousseff tendo passado aí por Valpalmares, Colina, José Serra pela Ação Popular, se eu não me engano agora. Tá? Então vejam como as coisas se inverteram. Então essa ideia de uma luta contra a ditadura, uma luta em prol da democracia, ela serviu muito bem para fins políticos. Tá? E esse livro aqui, esse pequeno calhamaço de quase 1000 páginas também, ele traz muito bem essas questões. Tá? Ele não é um livro crítico a esses personagens, muito pelo contrário, ele exalta a biografia do Lula, a biografia da Dilma, traz ótimas curiosidades, é um livro muito bem escrito. Esse autor, Ayrton Centeno, ele realmente escreve muito bem, é um jornalista, mas ele serve muito bem para essa reflexão que eu estou propondo aqui, né? O quanto o mercado editorial, e isso nem fazia parte do roteiro do vídeo, mas isso está muito bem colocado nesse livro aqui, ó. O quanto o mercado editorial serve, né, ainda hoje, para diferentes questões, diferentes perspectivas políticas, ele serve às pretensões políticas. Tá? O regime militar, ou ditadura militar, ele é mais um exemplo disso. Por isso que não é incomum, entre alguns historiadores bastante sérios, a afirmação de que nós só teremos uma perspectiva concreta sobre esse período depois que todos os personagens estiverem mortos e enterrados. Tá? Porque muitos dos personagens envolvidos, principalmente aqueles que foram prejudicados pelo regime militar, que foram presos, eles ainda estão aí, estão vivos, estão na política, né? Então, precisamos de mais distanciamento para tratar desse tema. Mas esse foi um parênteses que não estava previsto. Vamos para o nossa próxima indicação de livro. Recomendação número 17. Os Militares na Política, do brasilianista norte-americano Alfred Stepan. Esse livro vocês não vão encontrar de jeito nenhum. Ele foi publicado na década de 70. Se encontrarem, comprem, vale a pena. Tá? Porque é um livro interessante. Foi feito no calor do momento pelo brasilianista, alguém fora, né, brasilianista, alguém, um historiador especialista em Brasil, que olhava para o contexto brasileiro e procurava entendê-lo. Então, assim como as outras não foram as fontes definitivas, nenhuma essa aqui também não será. É mais uma peça do longo quebra-cabeças. O que nós temos de interessante aqui? Primeiro, uma abordagem, um olhar no momento, né, sobre o que estava acontecendo naquele momento. E, particularmente, no meu interesse de pesquisa, o que eu encontrei aqui, que não é tão comum se encontrar na bibliografia sobre o assunto, é a abordagem da ideia de poder moderador. Poder moderador, esse mesmo que hoje é claramente negado, contudo, todavia, entretanto, o poder moderador nem sempre foi tão claro assim, tá? Nós tínhamos ele na Constituição de 1824, com o Dom Pedro I, nós tivemos na sua continuidade com o Dom Pedro II, e a partir da proclamação da República, a Constituição de 91, nós não temos mais o poder moderador expresso. Nós temos, porém, menções no artigo que trata das Forças Armadas que se relacionam muito com a ideia de poder moderador. Isso não sou eu que está dizendo, isso é Alfred Stepan, brasilianista, lá da década de 60, 70, analisando a atuação dos militares brasileiros no Brasil, e, já pulando para nossa própria fonte, também José Murilo de Carvalho, tá? Nesse belíssimo livro, As Forças Armadas e Política no Brasil, que eu ganhei de um grande amigo. Esse livro aqui também traz essa perspectiva. O sociólogo José Murilo, falecido, atuava na Ação Popular, opositor, portanto, aos militares, porém, em seu primeiro capítulo, ele já diz aqui, ele
atribui também ao Poder Civil a responsabilidade por tantos problemas envolvendo a atribuição constitucional das Forças Armadas. Na opinião do José Murilo, na opinião do Alfred Stepan, de outros autores que eu venho descobrindo, pretendo fazer um vídeo só sobre isso posteriormente, a atribuição constitucional das Forças Armadas nas diferentes constituições, 91, 34, 37, 46, 67, 88, ela se confunde muito com a ideia de poder moderador. Só agora no nosso conflito contemporâneo, a bipolarização do Brasil e a solicitação de intervenção militar pelas pessoas é que fez o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, enfim, vários agentes políticos se mobilizarem para que houvesse uma determinação clara do que afinal significava, né, o atual artigo 142, que diz que as Forças Armadas são constituídas por Exército, Marinha e Aeronáutica, baseadas nos pilares de hierarquia e disciplina, possuindo a missão de defesa da pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa deles, garantia da lei e da ordem. Essa questão de garantir os poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem sempre gerou muito debate, sempre gerou muito debate. A gente tem historiadores que falam sobre isso, havia essa discussão sobre ser ou não ser um poder moderador das Forças Armadas. Tá? Então, quando alguém vem, como recentemente um ministro fez isso, e diz que a solicitação de intervenção militar é um discurso golpista, é um discurso antidemocrático, essa afirmação ela está desconectada de contextos históricos, entendeu? Porque historicamente falando, esse debate foi presente dentro e fora das Forças Armadas, porque os militares também procuraram interpretar a sua própria atribuição constitucional. Tranquilo? Então, só para não perder aqui o linear, né, da nossa abordagem aqui, Alfred Stepan, Os Militares na Política, e José Murilo de Carvalho, As Forças Armadas e Política no Brasil, um livro que, além de tratar essa questão do suposto poder moderador, que hoje a gente sabe não tem, as Forças Armadas não têm poder moderador. O que eu quero dizer é que esse debate existiu, sim, existiu, e muito pela omissão de políticos que na hora de elaborar a Constituição deixavam essa questão em aberto. Esse debate existiu, e além de trazer essa questão, esse livro também traz uma ótima abordagem sobre a presença dos militares na política ao longo da história, nas diferentes intervenções pelos quais passaram o Brasil. Tranquilo? Próxima fonte. Pessoal, eu me perdi completamente no número de fontes, eu não sei mais em qual livro eu tô, mas eu não sou youtuber mesmo, eu não sei fazer isso direito. O importante é que eu tô trazendo para vocês aqui recomendações, beleza? Vamos esquecer que eu estava contabilizando elas. Vamos se deixar levar. A vida é mais do que tudo isso. Esse aqui deve ser a fonte, sei lá, 19. E o nome desse livro é O Apoio de Cuba à Luta Armada no Brasil, o Treinamento Guerrilheiro, de Denise Hollenberg. Pessoal, olha só, um livro fininho, mas tão revelador, tão bem feito, trabalho acadêmico bonito. Tá? Então a Denise Hollenberg, professora universitária, ela estudou de que forma aconteceu a intervenção de Cuba aqui no Brasil durante os anos de regime militar. Tá? Então, quando eu disse para vocês no início do vídeo que eu ia tratar de lacunas, aqui está uma grande lacuna. Tá? A gente não escuta falar sobre isso. Né? Muita gente, realmente muitos professores não sabem que isso aqui aconteceu. Tá? Então, treinamento guerrilheiro, pessoas das organizações clandestinas de esquerda viajando para Cuba para aprender a mexer armamento, fazer treinamento de guerrilha, treinamento de patrulha, treinamento de topografia, tá? Tudo descrito aqui, tá? Não há dúvida, isso aqui não é hipótese, isso aqui não é uma corrente de zap, né? Que a gente recompartilha. Isso aqui é um trabalho muito bem feito de investigação, como os demais livros que apresentei aqui, que confirma, comprova o investimento de Fidel Castro na desestabilização política do Brasil. Tá? Isso antes de 31 de março de 1964, pessoal. Então aquela ideia de que a esquerda pegou em armas para combater uma ditadura, não. Tudo isso começa antes, tá? A luta armada no Brasil começa... Eu vou citar mais um livro, não faz parte do nosso repertório, mas aqui, ó. Só um pouquinho. Porecato, pessoal, Porecato, tá? Primeira guerrilha, depois da intentona comunista em 35, tá? Já se aproximando do contexto da década de 60, nós temos na década de 50, primeira guerrilha armada de esquerda, financiada pelo PCB, ainda quando o PCB ainda apostava na luta armada. Depois o PCB desiste, se retira, fica apostando mais no embate ideológico, e nós temos como representante da luta armada, em termos de partido, o PCdoB, tá? O PCdoB, ele nasce daí, dessa
dessa ruptura do partido. Tá? Isso remete a um assunto, na verdade, de contexto maior. Né? Essa ruptura ela acontece num nível macro entre União Soviética e China. Então, enquanto o PCB vai continuar adepto da perspectiva soviética, já que morreu o Stalin e assume Nikita Khrushchev, o PCdoB vai se alinhar ao maoísmo, do Mao Tse Tung, da China. Então é uma linha mais radical. Não é por acaso que será o PCdoB que irá empreender a guerrilha do Araguaia, na década de 70, tá? A guerrilha mais famosa do regime militar. Citei aqui o livro Por Hecato, né? A guerrilha que os comunistas esqueceram, vale muito a pena, um outro trabalho acadêmico aqui, pouco falado, mas a grande recomendação para quem quer ler pouquinhas páginas e aprender muito, o apoio de Cuba à luta armada no Brasil. Beleza? Pessoal, fiz as contas aqui, a gente está no livro 20. Tranquilo? Sabe o que eu me perdi? Porque eu resolvi trazer outros livros que não estavam computados, coloquei tudo aqui em cima da mesa, ficou uma bagunça, tá? Então, o que dá a improvisar, né? Dá nisso. Mas beleza, o importante é passar a mensagem aqui. O próximo livro, que é o 20, 21, isso mesmo, é o 20. É o mito da censura no regime militar. Pô, aí, né, a pessoa que está assistindo aí vai me xingar, vai dizer, como assim tu vai dizer que não tinha censura? Não é isso, pessoal, tá? Leiam o mito da censura ao regime militar, ensaios de contra-história. O que Rodorval Ramalho, professor universitário, quer dizer aqui, não é que não houve censura, não é que não houve tentativa de censura. O que ele quer dizer é que tal como hoje o nosso Estado não dá conta de administrar a educação pública, a saúde, não dá conta de distribuir, sei lá, o Bolsa Família como deveria, não dá conta de cuidar da Amazônia, tal como o nosso Estado é hoje, ele era naquela época. Então, se ele não consegue fazer essas questões da forma como deveria, apesar de tentar, e ele deve tentar, é claro que a censura também não foi empreendida e exitosa como nos é normalmente vendido. O que o autor quer dizer é que a censura ela foi empreendida de uma forma muito amadora. Ela não foi suficiente para produzir o silenciamento propriamente dito, mas ao contrário, a censura foi o que impulsionou a arte, a cultura oposicionista ao regime militar. Nunca se vendeu tantos livros, Marx nunca se vendeu tanto contra o regime militar, Paulo Freire nunca se vendeu tanto quanto no regime militar. Tá? Isso é o que o Rodorval Ramalho traz. Então, por exemplo, os militares eles iam censurar livros oposicionistas. Né? O que acontecia muitas vezes, que o autor inclusive cita aqui, a gente tem livros da arte cubista sendo censurados porque o militar associava a Cuba. Livros, às vezes com capa vermelha, eram censurados. Então, o Estado ele era ineficiente para absorver, ler e filtrar as dezenas de milhares de obras que eram lançadas anualmente. Essa é a questão. Se os militares hoje treinam para a defesa da pátria, garantir os poderes constitucionais por meio do GLO, fazendo operações na fronteira, fazendo diversos tipos de operações, onde é que cabe aqui, em todas essas atividades, a atividade de leitura político-ideológica das obras publicadas? Essa é a questão do autor, essa é a questão. Então o que ele quer dizer é que a censura, na verdade, ela serviu muito, mais uma vez, a um propósito político, tá? Então Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles realmente são todos citados aqui nesse livro, eles venderam como nunca durante esse período, tá? Foi um grande impulsionamento cultural em cima de uma ideia de repressão, né? Em cima de um marketing de repressão. Então, não é o primeiro autor a dizer isso, que tempos sombrios, tempos tenebrosos, eles são positivos para a produção artística. Tranquilo? Beleza? Mais uma fonte aqui, também situada no âmbito das lacunas, já que ela vai na contramão de uma narrativa predominante, vamos dizer assim. Próximo livro, o penúltimo livro. Eu tenho muitos livros aqui ainda, mas eu estou em dúvida, cara. Aí eu vou seguir o roteiro inicial já, que eu já estava pensando. Que eu olho para os outros e fico, pô, mas esse aqui eu tinha que trazer também. Vou deixar no próximo vídeo. Pessoal... Passou um motoqueiro daquele, sabe, que tu só fica torcendo que a moto caia, nada mais do que isso. Jean Rodrigues Salles, A Luta Armada contra a Ditadura Militar, a Esquerda Brasileira e a Influência da Revolução Cubana, tá? Então esse livro, ele retoma aquilo que foi apresentado pela Denise Rolenberg, tá? Ela é citada aqui, mas ele vai além, tá? Ele se expande para as demais organizações que foram várias. Esse livro aqui também é um livro curto, ele é fruto de um trabalho acadêmico, esse autor aqui ele é professor,
e é um livro de oposição ao regime militar. Aqui não tem ninguém elogiando o militar aqui nesse livro, mas é um livro intelectualmente honesto, para quem quiser aprender sobre o modus operandi das guerrilhas, né, urbanas e rurais, na figura de nomes como Marighella, como Lamarca, né, a gente tem o Prestes já nos bastidores, já né, envolvido mais com a política propriamente dito, mas muitos nomes aí na linha de frente como personagens dessa tradição aí guerrilheira que nasce em Guararapes, no Brasil, né, na expulsão holandesa, nascimento do exército. Vejam como são as coisas, né? Para fechar então, pessoal, por hoje aqui, eu já me estendi demais, era para ser um vídeo rápido, objetivo, de 5 minutos, mas eu sei que eu sou prolixo, estou tentando curar esse problema. Eu deixei por final o meu livro que é o favorito, tá? Da minha parte aqui, todos foram importantes, gosto muito de vocês, todos são peças de um quebra-cabeças que jamais será montado sem todas as peças, né? Então a gente vai montando, eu ainda tenho muitos livros para ler no caminho, mas o que mais mexeu comigo até agora foi esse aqui, ó. O Livro Negro do Comunismo no Brasil, de Gustavo Marx, tá? 1000 páginas, pessoal. Tá, por que esse aqui é o Livro Negro do Comunismo do Brasil? Se eu estou falando de 1964, se eu estou falando de regime militar, por que eu estou falando... Pessoal, nessa altura já deu para perceber, não dá para desassociar uma coisa da outra. Esse autor aqui, um diplomata, também professor de história, ele tem o mérito de reunir em 1000 páginas um trabalho muito a contento da história do comunismo no Brasil. Tá? Ele se baseia para isso, tá? Ele tem como norte um outro trabalho que eu ia trazer aqui, mas não vou, só citando. Ele se baseia no Livro Negro do Comunismo, Crimes, Terror e Repressão. Esse livro aqui, para quem não sabe, ele é feito, confeccionado, produzido por ex-comunistas, tá? Ex-adeptos da ideologia que foi implantada na União Soviética, em Cuba, na China, mas que se arrependeram depois que viram os resultados. Então esse trabalho é um trabalho a contento, fruto de uma pesquisa bastante interessante, com muitos dados, muitas fontes, e o Gustavo Marx se serve dessa fonte aqui para produzir essa. Então ele vai perpassar ali a origem do PCB no Brasil, tá? As primeiras menções à ideia do Karl Marx, né? As diferentes perspectivas marxistas no Brasil, a divisão dos grupos guerrilheiros, a forma como eles discutiam entre si as ideias de um projeto de ditadura para o Brasil. Ele perpassa o regime militar, ele não elogia os militares, ele critica os militares inclusive, mas ele tem um enfoque muito interessante, muito esclarecedor no projeto comunista que permeia o século XX no Brasil, tá? E por que isso é interessante, por que isso está perfeitamente dentro da nossa proposta aqui de preencher lacunas? Porque, pessoal, todos vocês já tiveram numa aula de história onde viram o professor falar, né, que o comunismo é sempre a desculpinha da direita para dar um golpe, é sempre o fantasma, é sempre o bicho-papão inventado. E esse conjunto de fontes que eu trago aqui hoje, eles vão numa ideia contrária, tá? Eu não quero dizer com isso que o comunismo não foi instrumentalizado por setores à direita, beleza? Foi, e foi muito. A intentona comunista serviu às pretensões do Getúlio Vargas de implantar o seu regime aqui, né? Muito semelhante ao fascismo. O Getúlio Vargas era um grande admirador do Hitler, do Mussolini, e ele se serviu da intentona de 35, da ameaça comunista, que foi concreta, para implantar sua própria ditadura. Esse é só um exemplo da história, pessoal, para mostrar como sim, o comunismo ele foi instrumentalizado, ele serviu muitas vezes para assombrar a sociedade e se servir desse medo. Porém, isso em nenhum momento quer dizer que ele não foi uma ameaça real, tá? Então eu tenho amigos, historiadores que falam, não, o comunismo não existe. Exatamente, ele não existe, ele nunca existiu, ele nunca aconteceu. Ele é uma promessa constante, que se revigora, que se atualiza, mas que é permanente, tá? A promessa de um mundo melhor, ao qual todos nós somos sensíveis, porque todos queremos um mundo melhor. O problema, a partir dessas fontes, a gente pode constatar, né, que o problema é que toda vez que implantado, ele levou a desastre, a mortes, inclusive mortes, saldos de mortes superiores aí às 2 guerras mundiais somadas, saldos de mortes superiores aí ao nazismo e ideologias nefastas, como é o nazismo, o fascismo e o comunismo, tranquilo? Mas eu já estou entrando num outro tema, para um outro vídeo. Por hoje era isso, apresentar 22 sugestões aí para quem quer estudar mais sobre um assunto que eu gosto muito, que eu tenho estudado já há algum tempo e que pretendo continuar estudando. Por isso, sugestões são muito bem-vindas, críticas construtivas, fiquem à vontade para comentar, me xingar também, dizer aí, né, o que eu posso ter deixado passar, que provavelmente deixei passar alguma coisa, mas a gente continua aí, né, no trabalho. Se houver interesse, comentem também que a gente publica mais material acerca desse assunto, beleza? Obrigado, até a próxima.